e amém. Hoje, antes de tomarmos a ceia juntos, eu queria só considerar com vocês um tema inusitado relacionado a ela. Porque uma das coisas que acontecem durante a última ceia é que Judas Iscariotes é penetrado por Satanás. E essa é uma coisa sobre a qual a gente não quer falar. Ou então, no máximo, a gente deixa isso para a alçada de Judas. Ou então a gente diaboliza Judas para um nível tão diabólico que ele entra em processo de absoluta dissociação de nós. Ou seja, nenhum de nós tem o potencial Judas em si. A gente quase que o concebe como uma espécie de produção do DNA de Satanás. Um clone maligno. O avant-première do anticristo. Esquecidos de que Judas é só mais uma pessoa da Palestina que tinha esperanças messiânicas, como quase todas as pessoas daquele tempo tinham, que ardentemente desejou que Jesus fosse a encarnação do Messias, que teve seus equívocos no que dizia respeito a imaginar que Jesus poderia ser o Messias, mas faltava-lhe ainda o pulo do gato, que seria insurgir-se politicamente contra o Império Romano. Mas esse Judas viu de tudo. Viu tudo que os outros viram. Viu leprosos serem purificados ao toque de Jesus. Ouviu clamores súplices aos milhares serem atendidos com a gentileza de uma fala do tipo: mulher, a tua fé te salvou, ou eu quero, fica limpo, ou fica livre do teu mal. Ele estava naquele barco ao qual Jesus foi ao encontro, andando por sobre as águas. Ele foi um dos que, aturdidos, viu Jesus em outra ocasião erguer-se do seu sono, abraçado a um travesseiro na popa do barco que estava prestes a afogar-se, a afundar, e repreender o vento e as ondas. Ele se colocou em posição genuflexa, junto com os demais, dizendo: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Ele foi um dos que disse, após ser convencido de que o que andava por sobre as águas não era uma fantasmagoria, mas o próprio Jesus: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Ele esteve presente em todas. Ele viu a legião de demônios sair do Gadareno. Ele viu dezenas e centenas de possessos ficarem livres. Ele assistiu à prevalência do poder esmagador de Jesus sobre todo o principado, potestade e poder. Ele jamais aceitaria no coração dele fazer parte de um encontro de bruxos. Ele tinha aprendido o suficiente sobre o Evangelho e sobre Jesus para não se envolver com coisa desse jaez e desse escalão perverso. Ele carregava na mente o que dizer acerca do Evangelho para as pessoas, conforme a instrução que ele já havia recebido. A maioria dos estudiosos considera que entre todos os apóstolos ele era o mais erudito, o mais preparado, o mais aberto para os conhecimentos variados, e aquele que, politicamente falando, era o mais interessado nas dinâmicas de poder que existiam em Israel naqueles dias, e justamente por isso ele imaginava que alguém com os poderes, com a graça, com as manifestações, com a sabedoria e com a independência de Jesus, poderia ser, mais do que ser, tinha tudo para ser, só não seria se não quisesse, o Messias de Israel, aceito, aclamado, aplaudido e acolhido por todos, inclusive pelas autoridades do templo, tão somente ele fizesse algumas concessões. E Jesus continua célere no seu caminho,
Aqui e ali ele diz: um de vós é diabo. E é uma afirmação que ecoa e ninguém pergunta quem. Até a última hora. E os próprios evangelistas dizem: ora, ele dizia isso porque sabia que entre eles havia aquele que o havia de trair, ou porque sabia desde o princípio. Um de vós é diabo. Apesar disso, quando enviou os seus discípulos de 2 em 2 naquele grupo dos 70, Judas não ficou de fora. Ele também viu os demônios se lhes submeterem pelo nome de Jesus. Ele também viu lepras saírem assustadas ante o toque cheio de fé que faziam aqueles que, mesmo não tendo nem a plena consciência do que realizavam, apenas criam que se Jesus os enviara com aquela missão é porque ele estava presente para bancar a missão. E as coisas aconteciam. E esse homem, como não podia faltar, está presente nessa última hora, até porque ele tinha importância significativa entre os apóstolos. Ele era o cara da bolsa, da mala, ele era o tesoureiro, ele era aquele que carregava os fundos, as doações, as esmolas, as dádivas, os bens, os víveres. Ele era alguém que havia sido incumbido de cuidar daquela tarefa. E ele deveria ter qualificações para tal. No mínimo, deveria ter o ânimo para se oferecer para cumprir aquela tarefa e para permanecer nela, como permaneceu até o fim. O que se diz acerca dele em relação a dinheiro, tem um acréscimo feito por João quando afirma que ele carregava a bolsa e quando viu alguém derramar um unguento preciosíssimo, um perfume, uma especiaria extraordinária sobre a cabeça de Jesus, ficou revoltado. E o argumento que ele usou foi o seguinte: por que ao invés de se despender e estragar todo esse perfume sobre a cabeça dele, nós não vendemos isso, reunimos o dinheiro e damos o recurso aos pobres? E João disse: ele todavia disse isso, não porque cuidasse dos pobres, mas porque, sendo ladrão, metia a mão na bolsa. Um ladrão que expulsa demônios. Um ladrão que cura leprosos. Um ladrão que vê milagres. Um ladrão que se ajoelha junto com os outros companheiros e exalta a Deus. Vejam como é fácil ser ladrão e expulsar demônio. Como é fácil ser ladrão, meter a mão na bolsa e fazer parte das missões mais nobres deste mundo. E vejam como é fácil pensar que é possível ser ladrão para sempre, porque Deus abençoa os seus santos ladrões. Desde que os ladrões sejam pontuais, desde que os ladrões sejam dizimistas, desde que os ladrões tenham sentido de grupo e participem do todo. Um de vós é diabo. Um de vós me há de trair. Todas as declarações desta ceia. E aí o vibrar de dúvidas e perguntas aparece. João era o mais próximo. Foi pedido a ele que perguntasse a Jesus quem era o traidor. E ele pergunta, e Jesus disse: é aquele que pegar do pedaço molhado no vinho. Esse é o traidor. E trabalha assim com categorias estranhas, porque quando aquele que presidia a mesa molhava do vinho e o dava para um conviva, era significado de uma extrema honraria. De modo que os que assistiram aquilo e viram a cena ficaram sem saber se Judas estava sendo condenado ou estava sendo extremamente honrado.
Judas ouviu a história e falou, melhor eu comer como quem não ouviu nada. Gostoso. Obrigado, Senhor. Aí Jesus disse, o que tu tens de fazer, faz-o depressa. E ele levantou na mesma hora e saiu. E alguns ficaram pensando que Jesus tinha dado a ele aquela hora da noite de Páscoa uma instrução dizendo assim, pega o dinheiro e vai fazer o bem aos pobres. É muita vontade de pensar o bem numa hora dessa, né? Aí o Judas saiu, mas ele foi acertar a barganha, o negócio, por quanto era, quantas moedas, e entregar a Jesus, aquela conversa toda. Aí você diz, poxa, eu saí de casa, fui lá no La Salle, para ficar assim com essa coisa de dizer, sai Judas, afasta-te de mim. Eu não tenho nada a ver com isso. O que eu vim fazer aqui? Graças a Deus eu estou livre desse mal. Tá mesmo, Judas? Daquele momento em diante, Satanás entrou nele, quando ele comeu o bocado. Vai ter um monte de gente hoje aqui dizendo, desse bocado eu não vou comer. Vou voltar para casa em jejum. Mas mesmo que você não queira comer do pão e beber do cálice, a gente só come do bocado que a gente mesmo serve para nós mesmos o tempo todo. Aí você chega e diz o seguinte, mas escuta, você tem nos ensinado desde o início que o escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado, que os principados e potestades foram vencidos, que o maligno não nos toca porque nós nascemos de Deus. E agora você está aqui com essa conversa num dia de ceia, de que Satanás entrou em Judas, eu não estou entendendo nada, qual é a sua? O que eu quero falar rapidamente é sobre dimensões inteiras, profundas e sutis da ação do diabo na vida da gente que a gente não deseja reconhecer sob hipótese nenhuma. Sabe o que está acontecendo aqui? Olha aqui para mim. Vocês estão acostumados, viciados, ficaram cínicos, pensando que o diabo é aquele tipo de personagem que se manifesta lá naqueles cultos televisados. São tão educados aqueles demônios, tão treinados e amestrados que eles fazem até parada na hora do comercial. Espera aí que a gente volta já, e fica o bicho lá, esperando. O diabo conseguiu criar um diabo tão patético que quem tem o mínimo de discernimento passou a descrer do diabo por causa da pateticidade dele. Se ele existe, ele é o pateta, se é o pateta, não existe para mim. Ficou mais ou menos assim. Aí nós hoje fazemos parte de um grupo que nem anda com a mente cheia de Deus e ignora, desqualifica e se desinteressa completamente por qualquer que seja a ação possível do diabo. Ou seja, nós não estamos em lugar nenhum mais. Deus não faz parte do nosso ser, da nossa consciência. A gente não anda como quem vive à semelhança de um peixe, imerso em Deus, bebendo Deus, respirando Deus, comendo com Deus como um peixe do fundo do mar, porque esse é o chamado da verdadeira espiritualidade em Cristo. É para esse estado de penetração. E nem tampouco estamos atentos quanto ao fato de que o diabo, nosso adversário, anda em derredor de nós, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. E quando a referência que a gente tem é a pateticidade das coisas esdrúxulas que a gente vê sendo apresentadas como se fossem manifestação do diabo e não são, ou são apenas expressões de histeria, ou são apenas manifestações de psiquismos malignos aprendidos naquele iásis de possessão demoníaca em massa que ali existe, mas raramente uma coisa real. Por causa disso, a maioria de nós foi ficando fria e cínica, sem saber que o pior diabo é aquele que não apresenta seu nome. Que o pior diabo é aquele que, se você disser sai, ele não sai porque ele já faz parte da pessoa. O pior diabo
não é aquele que incita a gente às bruxarias malévolas e perceptíveis e historicamente detectáveis por qualquer observador em algum lugar. O pior diabo é aquele cujos despachos são promovidos na subjetividade da alma. Aí toda hora a gente vê gente cheia do diabo. Estão possessos? Não. Eles estão conformados ao espírito do diabo. Eles estão sob opressão demoníaca? Não. Eles estão em sinergia maligna com o diabo. A mente entregou os processos mentais aos processos mentais de diabolos, do divisor, de Satanás, daquele que se opõe, do hostil. E aí o indivíduo vai se tornando Judas sem sentir. O apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios, no capítulo 11, falando da ceia do Senhor, o seguinte: porque quando vos reunis, irmãos, não é para melhor que vos reunis, e sim para pior. Porque entre vós há quem tenha fome, ao passo que há quem se embriague. Porque eu ouço dizer que entre vós há partidos, divisões de todos os tipos, hostilidades, choques, confrontos, inimizades e antipatias. Quem come e bebe sem discernir o corpo que é Cristo, o corpo de Cristo, em quem todos os meus pecados, culpas, mazelas, minhas e de todos nós, convergiram para receberem perdão e justificação, se eu não discernir o espírito do que eu estou comendo e fazendo em memória dele, quando disse: este pão é o meu corpo que será entregue. Se eu não discernir essa dimensão comum de graça, de salvação, de perdão, de inclusão, eu estou comendo juízo para mim. Se eu não discernir que não apenas isso está acontecendo, mas que porque eu creio na convergência de todos nós para o corpo de Cristo, que ele foi partido e rasgado por amor a nós, para que nós nos tornássemos, enfim, um pão nele. E se eu não tiver essa consciência posta em mim, e se eu não discernir o corpo assim, ao contrário, se eu disser, esse é apenas o meu pão, esse aqui é o meu cultinho particular, essa é a minha religiosidadezinha essencial, esse é o meu sagradinho tão fofinho, tão gostoso, que eu não posso deixar de participar dele uma vez por mês, aleluia. Se é assim que você pensa, aí você come o pão, aí você encontra uma irmãzinha ali fora, que frequenta aqui igual uma ovelhinha inocente, que também levanta a mão e contempla o Senhor. Aí você olha para ela, está carente, não custa nada. Fazer um ministério de rola-rola espiritual em cima dessa minha amada irmã. Questão de eu sei como é que é. Aí pega, ela se empolga toda. Amanhã ela liga para você e você, com todas as suavidades da fidalguia espiritual, diz a ela que foi apenas um momento fraterno e que ela fique lá. Aí ela entra em depressão, ela fica triste, ela sofre. Você não discerniu o corpo, pegou um pedaço do corpo de Cristo e descartou, tratou como se fosse nada. O seu irmão, com quem você faz negócios, com quem você parte o pão, mas em relação a quem você não perde a menor chance de dar uma volta. Seu companheiro, sua companheira, com quem você parte o pão, come do pão, em espírito de traição, introjetando para você o que não é bom, comendo juízo para você. Você está aqui com o coração cheio de ódio, uma raiva danada.
Você sabe as pessoas que, se você pudesse, você tirava essa R15 interior e acabava com ela se não tivesse consequência. Com honestidade. Se lhe fosse dado dizer o seguinte, o gênio da lâmpada da luz negra aparecesse a você e dissesse, olha, meu querido, você tem a chance pura, limpa, sem sangue nas mãos, sem consequências, sem ficar nem sabendo, com a chance ainda de receber a notícia daqui a 2 anos e hipocritamente dizer, uau, não me diga, que pena. Quem é que você gostaria que morresse agora? Todo mundo aqui tem um candidato. Vamos ser honestos. Hã? Pelo menos. Candidato. E amargura. Tem gente que pensa que não tem amargura só porque vai sair daqui, ali tomar um chopinho na esquina, bater uns bons papos, rir pra caramba, contar as últimas piadas que aprendeu e diz, eu não sou amargurado. Ele não pode ouvir falar o nome do pai, que ele tem urticária. O nome de um irmão dele que os faz estremecer todo. O ex-marido, quando mencionado, a pessoa diz, fique o diabo e vá-se ele. É ou não é? Aí a gente vai comer o pão. Eita, pão abençoado! Porque esse pão aqui carrega a bênção e a maldição de ser a simbolização do que o nosso coração produz para Deus e para a vida. De modo que se eu como e bebo sem discernir o corpo, eu estou comendo e bebendo juízo para mim mesmo, e eu estou mastigando meus sentimentos, engolindo minhas tramas. Estou vivendo o processo de Judas. Estou pegando do bocado que vem imantado pelo meu próprio olhar, pelo meu próprio coração, pelos meus próprios sentimentos, e estou me alimentando da minha morte. Por isso Paulo diz, quando vos reunis, não vos reunis para melhor, e sim para pior, irmãos. E conclui dizendo algo que deveria ecoar em nós para sempre. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Agora olha aqui para mim. Qual é o teu bocado? O que você vai botar na boca hoje? Não coma o pão do juízo. Não faça um momento de suspensão da realidade, entrando numa espécie de estado zen, dizendo, eu não tenho nem pai, nem mãe, nem irmão, nem mulher, nem ninguém. Zen. Nem vida, nem para frente, nem para trás. Só existo eu, só existo eu, só existo eu. Vou comer só o pão que é meu. Não faça isso, não. Esse pão é teu pai, esse pão é tua mãe, esse pão é tua mulher, esse pão são teus filhos, esse pão é teu marido, esse pão são os teus inimigos que você pode abençoar e perdoar, ou maldizer e odiar. Esse pão é o que você chama de aquilo sem o que eu não posso passar. De modo que veja bem acerca do que você diz, sem o que você não pode passar, porque essas declarações finais sobre o sentido da vida se imantam como significado nesse pão e você acaba comendo isso como juízo para si. Eu quero convidar todos aqui a participarem da ceia do Senhor, a ninguém se abster. Há aqueles que dizem, eu não vou comer não. Sei lá. É ou não é? Aí o cara só está fazendo aquela afirmação de que ele quer continuar ali, naquela vidinha que mesmo que não coma esse pão, se alimenta diuturnamente do pão espiritual, ao qual
tal pessoa não quer relacionar a este aqui, com medo de que o de lá que existe nela relacionado a esse aqui prejudique a situação, sem saber que esse aqui é só uma simbolização dessa feijoada de perversidade que você come o dia inteiro. Convidando você a comer desse pão como quem joga para fora essas outras coisas e discerne o significado de que nós somos filhos do pão do perdão, da misericórdia, da reconciliação, do olhar bondoso, da vontade de ser fiel, de ser leal, de não trair, de ser companheiro, companheira, de sermos amigos uns dos outros e nos ajudarmos, de sermos bondade de Deus por onde a gente vai passando, por sermos o olhar que acrescenta a percepção sem a qual ninguém enxerga nada bom na vida. Esse é o nosso chamado aqui. Agora, não esqueça que com uma sutileza danada, se o coração está tramando a perversidade, esse pão vai ser a sacramentalização da sua perversidade. Se o seu coração está tramando o engano, esse pão é a sacramentalização do seu engano. Se esse pão está tomado de arrogância, de ufania, esse é o pão da sua arrogância e da sua ufania. Esse é o pão que você traz no coração. Não há nenhum pão do lado de você que vá se tornar um pão diferente daquele que você come na sua alma. Será que eu me fiz claro? Mais claro do que isso eu não sei. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Vamos pensar nisso, olhando para o coração, todos nós, em nome de Jesus. E fazer uma profunda revisão de vida, de relação, de percepção sobre as pessoas, sobre os nossos ódios. Largue esse lixo todo, põe isso tudo para fora. Espírito de inimizade, de contenda, de amargura. Quem sabe você foi traído, traída profundamente, não conseguiu até hoje perdoar e ficar livre, esquecer no descanso. E por isso toda hora o coração se volta contra você e serve a você um banquete envenenado de raiva. Não come isso não, porque isso adoece a gente. Cada um de nós pode ficar doente pelas razões as mais diversas, mas é horrível ficar doente por causa de ódio, de amargura. Porque o corpo da gente tenha somatizado a presença psíquica autodestrutiva que se instalou em nós, e assim a gente acabe não só se fazendo mal enquanto faz mal aos outros, mas vivendo aquela vida diaba, que vai cheia de ódio, que aonde toca divide, que aonde chega complica, que aonde põe a mão mistura, que aonde faz amizade perturba. Deixe de ser diabo. Fique livre desse espírito em você. Coma hoje do pão da graça e da misericórdia. Resista ao diabo e ele fugirá de você em nome de Jesus. Repita comigo: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mais uma vez: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pai, aqui está essa ceia, que é para cada um de nós uma ceia privada e particular, porque ela se estabelece a partir da consciência que cada um tem do que come, do que bebe, e sobretudo a partir da consciência que tenha de que só come e só bebe o próprio elemento que pré-existe no seu próprio coração. Por isso converte as nossas pedreiras em pão na nossa alma, os nossos venenos em vinho na nossa alma, os nossos ódios em amor na nossa alma, para que a gente não coma o nosso ódio, não beba o nosso veneno, não venha sorver o desejo de morte ou de indiferença para com o outro, se transformando em alimento que penetra as nossas entranhas,
fazendo em nós o mal que inconscientemente a gente deseja ao outro. Salva-nos da maldade do diabo nessa hora. Porque esta é a ceia do Senhor e justamente por isso ela traz à luz o que é verdade. Ela traz à luz e ela traz trevas à luz, para que a gente discirna, para que a gente escolha e para que a gente coma o pão que é vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.